Olá, hoje para complementar o nosso módulo, estou trazendo aqui o geógrafo Marcílio Rezende para falar um pouco de planejamento de projetos no setor público. Nós tivemos o Luiz, que falou do setor privado, e hoje nós vamos dar uma ênfase maior no setor público. Seja bem-vindo, Marcílio. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. E você pode começar se apresentando, falando um pouquinho de você. Bom, eu sou Marcílio Rezende, tenho 57 anos e sou servidor da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte há 30 anos. Então, eu iniciei minha carreira, sou formado, minha formação é geógrafo, então, iniciei minha carreira em 1992 numa escola pública que eu considero uma das melhores, que foi na Secretaria de Meio Ambiente, e fiz parte de uma equipe multidisciplinar que era de avaliação de impacto ambiental. Então ali a gente aprendeu como trabalhar os diversos olhares sobre um único projeto. Então nós tínhamos uma equipe com diversas pessoas de diversas formações, analisando o empreendimento da cidade de Belo Horizonte, os seus impactos, tanto positivo como negativo. Então eu considero uma grande escola inicial da minha carreira. Do ponto de vista de atividade técnica, considero que fiquei pouco tempo, de 92 a 98. Depois eu comecei uma outra vertente na prefeitura, que são outros desafios que eu assumi de cargos comissionados. Então, diretor de desenvolvimento ambiental, depois eu saí para a SLU regional, que foi uma grande escola de lidar com demandas cada vez mais diversificadas no mesmo dia, Então, assim, fiz a minha carreira na parte técnica e naquela que eu chamo de técnica política, que são esses cargos, que desde um cargo mais técnico, como um gerente de normatização e monitoramento na antiga SLU, que na época era Secretaria Municipal de Limpeza Urbana e também tinha superintendência, até como assessor na secretaria que, lastimavelmente, ela não existe mais, que é de gestão compartilhada. Então, nós trabalhamos ali como gerente de mobilização social. E hoje eu estou em outra vertente, dentro do setor público, mas no poder legislativo, como assessor parlamentar. Estou à disposição da Câmara, atuando como assessor parlamentar, tentando auxiliar aí nas questões inerentes das políticas públicas no nosso município. Bacana, parabéns aí pela atuação. Marcílio, considerando, essa sua carreira profissional, sua atuação no setor público, como você considera a maturidade do gerenciamento de projetos nas esferas aí governamentais? Na questão pública, nós temos um agravante que é a questão temporal. Isso gera um conflito entre política de governo e política de Estado. A política de Estado, ela perpassa gestões. A política de governo é daquele mandatário que ganhou aquela eleição. Isso reflete diretamente na questão de gestão de projetos. Você tem a ter uma rotatividade daquelas pessoas responsáveis por esses projetos. Como eu disse, eu iniciei minha carreira em 92. Até 2000, nós tínhamos uma estrutura mais, vamos dizer assim, mais profissional da prefeitura, no sentido de que cargos comissionados de segundo nível para baixo eram obrigatoriamente todos servidores de carreira. Do primeiro nível, que seria o gerente de primeiro nível, 50% ou era recrutado e outros 50% era de carreira. Então quer dizer que não se deve trazer ninguém de fora? Não, não é isso. É que para certos cargos específicos você tem que ter servidor de carreira. Por quê? Porque o servidor de carreira ele tem uma proteção da estabilidade que ele consegue confrontar algumas adversidades que aquele comissionado não consegue. Vou te dar um exemplo hoje dessa desestruturação, no meu ponto de vista, das regionais. Nós temos
uma gerência de manutenção nas regionais que executam e acompanham alguns projetos de manutenção e outras intervenções, seja nos próprios públicos. A maioria das pessoas não são de carreira. Não vai ter memória. Hoje elas estão, amanhã troca, às vezes está subordinado uma gerência superior, uma diretoria, sofre pressões. Entendeu? Então isso esfacela, né, a memória do serviço público. E Belo Horizonte tem se esvaziado no ponto de vista das engenharias, aí colocando todos os segmentos das engenharias, né, inclusive os geógrafos, os geólogos, que são modalidades da engenharia, né, que hoje a engenharia antes era 3 colunas, hoje eu considero 2, as engenharias e a agronomia, né? Eles falam das ciências, como é que se fala? Ciências, Geociências. Geociências, que para mim é uma bobagem, que faz parte da engenharia, mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito. Então, você precisava voltar a ter essa profissionalização desses segmentos na gestão de projeto, para ter continuidade, para ter memória. Eu já falei que eu estou com 30 anos, então já estou no final de carreira. Né? Poderia passar isso para outros. Agora que a prefeitura despertou para fazer um concurso, para repor uma parte do quadro, para formar esse quadro. Né? Eu faço parte da Plena. Né? Desenvolvemos uma carreira específica, né? Que é importante você ter identidade. Então, hoje, gestão de projetos é complicado, né? E o tempo vai mudando, você vai agregando outros fatores, né? Qual seria o maior desafio, né, que você acha que o setor público enfrenta? Seria essa falta de continuidade? Que o gestor, o gerente de projetos da prefeitura, que seja de carreira. Profissionalizar essa função, que isso aí não é um cargo, é uma função, que seja do profissional da prefeitura, para ele ter começo, meio e fim, ter aquele aparato da estabilidade, que ele pode até confrontar algumas, talvez, decisões que não sejam corretas, que ele não vai ter receio de falar não, porque é diferente da iniciativa privada. O poder público trabalha com um elemento fundante que chama-se bem comum. A iniciativa privada tem outros. Poderia citar aqui a questão das vantagens competitivas. A empresa compete. Então ela tem que trazer para o seu bolso essas vantagens competitivas. O poder público não. É o bem comum. E aí surgem alguns conflitos dialéticos entre cliente, cidadão e contribuinte. Entendeu? Isso é complicado. Se você não tem uma estrutura profissional aí. Eu vou ver sempre a Roberta como contribuinte ou ela é cidadã cliente. Eu tenho que tratar, eu trato de formas diferentes. Tenta aí hoje na prefeitura, no BH tentar resolver alguma coisa, se você é pelo menos recebido. Então a gente voltando lá à pergunta inicial, porque senão eu vou devagar mais. Se nós tivermos esses profissionais de projetos, você tem uma Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, onde você tem SUDECAP, você tem a regulação urbana, né, para citar algumas aí que você tem atuações mais diretas com projetos. Se não tiver a profissionalização do servidor de carreira, eu não sei se será uma boa coisa para o serviço público do ponto de vista de um planejamento que se pretende um dia ser estratégico. Entendido. E quanto à qualidade dos serviços prestados, o que você acha que pode fazer para melhorar a qualidade, né, de obras, licitações e todos os serviços aí prestados para a comunidade? Nós temos uma mudança, eu não estou acompanhando, na lei de licitação, que é um entrave enorme a lei de licitação quando você tenta fazer algo e este algo não é um conselho, quando tem um projeto que passa por um grupo de pessoas, eu esqueci o nome comitê? disso. Vamos chamar de comitê, mas tem um nome próprio, né? Me falha a memória agora.
em que você tem que analisar um projeto e o que predomina é o menor preço. Não é isso que diz a lei. Menor preço aliada a melhor técnica. Mas como nós estamos na era do direito, né, do operador de lei, isso é um fato grave das áreas de engenharia. Que Belo Horizonte era um celeiro de engenheiros de projeto. Acabou isso. Não tem. Você vai pegar... Só vamos dar uma escorregadinha aqui. Você pega uma CEMIG da vida, você vai ver lá um departamento que tem 200 advogados e quase nenhum engenheiro, porque tomou conta, porque hoje é tudo norma, interpretação de norma, né? Leis, mas o formador do conceito, da ideia, da engenharia está esvaziando, né? O que a prefeitura pode fazer em termos de qualidade? Sei lá, quando você fala em planejamento estratégico intracorpore, você pensa em duas coisas imediatas: modernização e inovação. Mas ela não pode se perder só isso. Gov.br foi uma coisa fantástica. Não sei se você tem o hábito de entrar no Gov.br. Então você tem uma modernização e você tem uma inovação. Mas será que se basta? Não sei, Roberta. É uma questão muito complexa a gente dizer. Vem desde a formação do profissional, do conselho. Nós estamos em fase de eleição do conselho de classes, né? De CREA. Né? Para atuar, em vez de ficar disputas aí que não vem ao caso, é de trabalhar de frente da valorização do profissional, em frente a outras... que você tem demandas aí de que o engenheiro está perdendo espaço. Aí quando eu falo engenheiro, eu falo de todos, né? Tem que repensar o CREA, você tem que repensar a formação e a atuação do profissional dentro da prefeitura de Belo Horizonte como um plano de carreira de qualificação constante, né? A cidade, ela tem muitas demandas porque nós que estamos lá dentro ficamos criando várias normas, vários procedimentos, porque a minha relação com você é de desconfiança. Se eu desconfio de você, eu tenho que colocar tantas dificuldades no seu projeto que você vai apresentar lá, que esse projeto vai cada vez ficando mais burocrático. Então nós precisamos dar ao profissional que está, como nós estamos tratando de instituição pública, aquele que está na instituição pública, ser qualificado para não ser um executor de procedimentos que podem ser feitos de outras formas, através da modernização e da inovação. Tipo imposto de renda. Você chega a um projeto, você tem um sistema que vai analisar o básico. Detectou falhas, aí eu, na condição de engenheiro, vou sentar contigo, que está apresentando o projeto, e vamos nós dois tentar achar uma solução que seja melhor para a cidade. Para ser melhor para a cidade, eu tenho que te entender enquanto um cliente cidadão e não só como um contribuinte. Porque se eu entendo você só como contribuinte, eu vou indefiro. Você volta lá para a fila no começo. E nós somos muito travados isso, porque a qualidade de alguma dos projetos pode não estar satisfatório com aquilo que a regulação urbana acha que é importante, ou que a SUDECAP, na hora de contratar, passa por um processo licitatório e vai entrar no quê? No melhor preço, e não na melhor técnica, e combinado com o melhor preço. Aí você começa a executar um projeto, aquele que está executando não dá conta, vai pedir um aditivo de contrato, e a bola de neve continua. Então, o ponto principal, na verdade, do setor público é a burocratização e a falta de continuidade dos servidores públicos em alguns setores, e o menor preço global ao invés da melhor qualidade, né, da melhor técnica. Da melhor técnica. Às vezes você precisa de optar
pela melhor técnica em detrimento do preço. Você citou na nossa conversa anterior aqui um caso de um trabalho que foi feito sobre ruído, acústica. Isso aí é um conhecimento muito especializado, né? Você precisa ter, às vezes você vai deparar com essa situação de preço e técnica, né? Nós temos que optar, no caso do poder público, fazer uma técnica boa para você não ter transtornos. Aí vamos pegar esse exemplo e trabalhar o conceito de plano diretor. Nós não temos, acho que está se pensando em fazer aí o mapa de ruído da cidade, né? Nós vamos detectar, por exemplo, um dos locais, eu vou te falar algo de 10 anos atrás, porque eu não estou mais no dia a dia da prefeitura. Um dos locais que tinha menos índice de reclamação de poluição sonora era a Praça 7, cujo índice é lá no alto. Por quê? Por trânsito, transporte, ninguém reclamava, né? Porque nós não temos esse mapa de ruído acústico. Se nós tivermos esse mapa, nós vamos qualificar inclusive as construções. Olha, se eu estou numa via arterial, exemplo, professor Mário Werneck, as edificações que vão construir lá têm que ter conforto acústico. Vou ter que ter janela acústica. Eu vou ter que ter outro tipo de tratamento para que elas estejam ali para dar um chamado edifício saudável. Entendeu? Então nós podemos fazer várias coisas para a cidade se a gente tiver o que não tem, infelizmente não tem, visão de futuro. Qual que é a visão de futuro da cidade? Nós não perguntamos para as pessoas que moram aqui, para os belo-horizontinos, o setor que está recebendo menor percentual do orçamento é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu não sei por que BH ou o governo é tão tacanho em termos de desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico não é arrecadação, isso é o contrário. Quando você arrecada muito, quando a cidade arrecada muito, ele está te empobrecendo, porque você paga impostos. Isso não é desenvolvimento econômico. O que se faz com esses recursos, aí nós podemos até concluir. E cadê os planejadores da instituição pública? Cadê um planejamento estratégico? Onde você tem os procedimentos formais, você tem os resultados associados e você tem um sistema integrado de avaliação. Tem isso em Belo Horizonte? Tem nada. Tudo esfacelado. Eu não sei o que está sendo planejado, a não ser aquela obrigatoriedade de todo ano você ter a lei de diretriz orçamentária, a lei orçamentária anual, PPAG, que a cada 4 anos o governo tem que fazer. Mas eu não tenho. Se eu perguntar para as pessoas, não é para qualquer pessoa, porque aí seria querer demais, mas pessoas mais enfronhadas nas questões de políticas públicas, o que elas sabem do projeto BH 2030? Planejamento Estratégico de Belo Horizonte 2030. Existe isso? Está deixado de lado. Tem um decreto que foi instituído isso. Tem um poder legislativo que, além de legislar, tem a função fiscalizadora. Por que não cobra? Por que as entidades de classe não cobram? Então nós precisamos ter uma reflexão urgente sobre a questão do planejamento estratégico governamental, porque quer queira ou quer não, para você atingir o bem comum, você tem que ter uma educação de um elemento que é fundante, que chama produtividade do gasto. Isso, servidor público não tem preocupação com isso. Quanto custa? É fácil a gente pedir, eu quero um centro de saúde no meu bairro. Quanto custa um centro de saúde? Terreno, obra, em média de 50 profissionais, deterioração daquele patrimônio. Aqueles servidores vão aposentar e vão para a Previdência Municipal. Quanto custa um centro de saúde por mês? Você tem ideia? Mais ou menos 50 profissionais. Nós temos 180, só para você ter ideia.
Quanto custa uma escola municipal? Um trabalho interessante que seria importante para nós que vivemos nessa cidade é saber qual que é a produtividade de tributos gerada por bairro. O meu bairro produz o que de tributos para Belo Horizonte, para a prefeitura de Belo Horizonte? A gente não tem ideia disso, a gente não sabe. E o que aí vamos sair do planejamento estratégico intracorp, dentro da incorporação, porque é muito daquela questão que eu falei da inovação, da modernização, da inovação, né? Dentro para fora. Né? O que pode ser feito para que os bairros consigam, com o passar do tempo, com o esforço dessa coletividade, temos aquele conceito de cidade 15 minutos. Meu bairro é uma cidade 15 minutos. Todo mundo fala do Buriti. Trânsito do Buriti, esse bairro não. Tem trânsito, mas eu tenho 15 minutos. Se eu saio da minha casa em 15 minutos, andando a pé, eu tenho tudo que eu preciso. Já pensou se todas as regiões de Belo Horizonte você tivesse essa centralidade? Então você muda muita coisa. Né? Daí o fato de nós, do setor público, termos uma deficiência de ser proativos, mas nós somos muitos, procuramos ações corretivas e não proativas. Vem uma tecnologia disruptiva chamada aplicativos e que muda toda a mobilidade, que muda todo o trabalho conceitual. Olha a crise do transporte público, pós-pandemia. Não é só por causa da pós-pandemia, é por vários fatores. Aí chegam os aplicativos, você tem mais ou menos 3 mil táxis em Belo Horizonte, mais 30, 40 mil motoristas de aplicativo. Isso muda o conceito de cidade. Nós colocamos um projeto de lei que depois tivemos que retirar, por causa dessa questão de visão de futuro. E trata-se da mobilidade aérea urbana. A questão dos drones, dos eVTOLs, que são os carros voadores. Pô, mas o que isso tem a ver com a prefeitura? Tem tudo a ver. Em 2025 nós vamos ter outro tipo de modalidade. E se nós não tivermos essa visão de futuro em que muda isso, nós vamos ter medidas corretivas apenas. Carro, 1902, 1903 estava já circulando aí. Nós tivemos o primeiro Código de Trânsito, acho que foi em 1940, olha o tempo de defasagem. Né? Então nós, técnicos do setor público, nós não podemos ficar esperando o tempo chegar. Nós temos que estar além do tempo. Né? E quando se faz um planejamento para a cidade, eu preciso saber qual que é a sua percepção, qual que é a sua visão de futuro dessa cidade. Eu não sei qual que é a visão dos jovens, dos adultos, dos idosos. A população de Belo Horizonte está envelhecendo. Você vai continuar fazendo mais escola infantil, a taxa de fecundidade está caindo. Você quer ser uma cidade receptiva aos idosos ou não? Porque tem outro caminho, né? À medida que você vai envelhecendo, você vai virando uma pessoa com deficiência. Sua mobilidade vai reduzir, você pode ter um problema de articulação. Então você passa a ser uma pessoa com deficiência, transitória, mas é. Ou você tem outra opção, quer morrer. Mas você não vai dar esse problema, né? Mas a cidade está preparada para isso? Olha a acessibilidade da nossa cidade. Coisa mais terrível que é. Não vamos falar das questões de natureza de relevo, que nós estamos numa cidade de alternância de relevo aí, que é natural do nosso sítio. Bom, então nós tivemos aqui a presença do geógrafo Marcílio Rezende. Gostaria de agradecer, Marcílio, pela sua contribuição. E muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite.